E eu tenho o privilégio de poder falar aqui com vocês nessa reunião tão importante, voltada para o tema de evangelismo e missões, porque é muito comum a gente ouvir falar que a maior missão da igreja é fazer missões, né? O grande compromisso que a igreja tem é fazer missões. Mas em que sentido? Eu sempre me pergunto. Que missão é essa que a igreja tem que desenvolver? E eu gosto de citar sempre 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Para mim, é o melhor texto, o mais claro, que demonstra qual deve ser a responsabilidade da igreja no mundo. Porque em 1 Timóteo 2, 4, Paulo, revelando a vontade de Deus, ele diz: Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. É um versículo muito revelador. É uma pena que alguns dos nossos irmãos deterministas, fatalistas, calvinistas, não tenham compreendido ainda que Deus não é um controlador, um déspota que rege um sistema totalitário que determina a seu bel prazer quem é que vai ser salvo e quem não vai. Não, Deus, ele não fez o ser humano como um robô, como um fantoche, uma marionete. Nós temos a vontade livre e por causa das escolhas que fazemos é que cada um de nós prestará contas de si mesmo diante de Deus. Quantos podem dizer amém? Amém. Se você não concorda com isso, você pode dizer ai de mim, porque é verdade de qualquer maneira. E no final das contas, cada um vai comparecer diante de Deus para prestar conta da vida que teve. Agora, o que é interessante é que a Bíblia diga que Deus deseja que todo mundo seja salvo. Todos os homens sejam salvos. O problema na cabeça de alguns teólogos é que eles não conseguem entender que o fato de ser Deus a pessoa que está querendo, porque Deus deseja que todo mundo seja salvo, o simples fato de ser Deus a pessoa que está querendo, não vai fazer com que as pessoas sejam salvas automaticamente. Não é porque uma coisa é da vontade de Deus que aquilo vai acontecer. Deus deseja coisas que simplesmente não acontecem, porque Deus fez as pessoas com a capacidade de até mesmo não acreditarem em Deus. E isso mostra ainda mais a sua grandeza, a sua capacidade, a sua soberania. Porque Deus é tão sublime, tão grandioso, que a gente nem sequer consegue entender como ele foi capaz de criar um ser que tem a capacidade de rejeitá-lo. Mas isso mostra ainda mais o quanto ele é poderoso. Não é verdade? Porque nós não fazemos somente aquilo que Deus quer. Nós temos a capacidade de não acreditar em Deus, de rejeitar o Evangelho, de rejeitar a sua vontade para a nossa vida. E a árvore do conhecimento do bem e do mal no Jardim do Éden é uma prova disso. Porque isso mostra que o homem, desde o princípio, poderia ter rejeitado a Deus, desobedecido a Deus, pecado contra Deus, como de fato a gente sabe que aconteceu, né? E isso já é história. Mas o fato de a árvore do conhecimento do bem e do mal estar lá, não é uma prova de que Deus queria que o homem caísse, que Deus tinha um plano debaixo dos panos. Não. Deus, vou falar uma coisa que é um pouco forte, mas eu vou explicar daqui a pouco, tá? Deus nunca quis salvar o homem. Deus nunca quis salvar o homem. Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, uma duplicata em espécie da sua própria categoria. Então Deus queria que o homem continuasse em comunhão com ele. Deus só precisou salvar o homem porque o homem se perdeu. Lá em Lucas, capítulo 10, 19, ou é 19, 10, às vezes eu troco, está escrito que o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Em Eclesiastes 7, 29 está escrito: eis o que tão somente achei, que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. Provérbios 19, 3 diz: a ignorância do homem arruína, destrói a sua vida, mas ele fica com raiva de Deus. Em outras palavras, juntando tudo o que esses versículos dizem, Deus não fez o homem para pecar, para que pudesse salvá-lo. Deus fez o homem santo, puro, justo, em comunhão com Deus. Deus não queria salvar o homem. Deus queria que ele continuasse em comunhão com ele. Como o homem foi feito capaz de pecar e desobedecer a Deus, Deus precisou salvá-lo. Mas se ele não tivesse se perdido, não teria a necessidade da salvação. Quantos vocês estão entendendo? Deus teve que salvá-lo. Deus teve que resgatá-lo. Mas o plano original de Deus era que ele nunca precisasse de cura. Era que ele nunca precisasse ser salvo. Era que nunca uma necessidade como essa, de Jesus morrer pelo homem, fosse uma realidade. Mas, ainda que Deus tenha visto tudo o que aconteceu nas escolhas erradas que o homem fez ao longo da história, e Deus tenha tomado providências de forma antecipada por isso, porque Deus ele conhece o fim desde o começo, e é por isso que a Bíblia diz que o Cordeiro de Deus foi morto desde a fundação do mundo,
Não porque Deus queria que o homem caísse, não porque Deus planejou a queda do homem, mas porque Deus viu as escolhas erradas que o homem tomou. Deus viu o que Adão fez, Deus viu o pecado dele, Deus viu a desgraça da humanidade. E ele, amorosamente, misericordiosamente, tomou providências para trazer o homem de volta para o seu plano original, resgatando-o de volta para si. Quantos estão entendendo? Mas o fato do homem ter a opção de pecar mostra que o homem só servia a Deus porque queria. Se o homem não tivesse a escolha de pecar, como é que o homem poderia saber se servia a Deus por vontade própria ou simplesmente porque lhe faltava escolha? Ninguém pode ser julgado de ter desobedecido a Deus se não tivesse a opção de desobedecer. Se eu fui pré-programado para obedecer a Deus, se eu não tenho a opção de pecar, eu não posso ser julgado, eu não posso ser recompensado, eu não mereço nada, eu não tenho um galardão, não tem por que comparecer diante do tribunal de Cristo. Para que eu possa ser julgado e prestar contas pela minha vida, eu tenho que ter a opção de pecar. Amém, gente? Então Deus fez o homem com a capacidade de desobedecê-lo, de rejeitá-lo, de pecar, como de fato aconteceu. Mas Deus, na sua misericórdia, planejou o resgate do homem de volta para a saúde, para a comunhão com Deus, para a glória. E hoje, Paulo diz, Deus deseja que todos os homens sejam salvos. É da vontade de Deus que todo ser humano seja salvo, mas não é porque Deus está querendo que vai acontecer. Deus não queria que o homem pecasse, mas ele pecou. Deus não queria que Adão caísse, mas ele caiu. Deus quer que todo mundo seja salvo. Gente, com certeza, nem todo mundo vai ser salvo. Porque não é porque Deus está querendo que a coisa vai acontecer, só porque a pessoa que está querendo é Deus. Tem gente que não entende isso. As pessoas pensam assim, mas se é Deus que está querendo, por ele ser soberano, poderoso, ele não vai fazer com que aconteça? É justamente o contrário. É porque ele é Deus e tem uma natureza mais sublime, mais nobre, mais elevada que a humana, que ele não ousa invadir a nossa individualidade para estabelecer a sua vontade por cima de pau e pedra. Porque Deus é amor e o amor não se conduz inconvenientemente, ainda que esteja buscando os seus interesses. Ou seja, Deus não invade a nossa escolha de rejeitá-lo. Claro que ele faz por onde a gente possa ouvir os argumentos. Ele enviou Jesus ao mundo, ele levanta pregadores, ele faz com que o evangelho seja pregado para que as pessoas tenham uma oportunidade de rejeitá-lo ou de aceitá-lo. Mas ele não força o novo nascimento de ninguém. Ele não força a salvação de ninguém. Agora, tem gente que pensa que porque Deus é bom e o que ele oferece é bom, ele deveria enfiar as suas bênçãos pela minha goela abaixo. Porque é uma coisa boa, então no final das contas eu vou acabar gostando. Porque tem gente que tem essa visão de Deus. Só, gente, que nada vai ser feito de uma forma diferente. Deus não vai fazer nada diferente do caráter que ele tem. Tem gente que pensa que Deus pode fazer qualquer coisa, né? Deus pode fazer tudo. Pessoas que dizem isso não conhecem o caráter de Deus. Só para você ter uma ideia, Deus não pode nem mentir. Né? E tem gente que pensa que existe mentirinha branca, mas nem mentirinha branca Deus pode contar. Deus não pode mentir, porque não é compatível com o caráter dele. Não pense que Deus invalidaria a responsabilidade que ele colocou nas mãos do homem de fazer escolha, tomar decisões, controlar a sua vida, só porque ele não concorda com as escolhas que ele fez. Nós temos a capacidade, não capacidade moral, mas a capacidade legal de entristecer o Espírito Santo. Se eu consigo entristecer o Espírito Santo, isso mostra que eu tenho a capacidade de fechar o coração para Deus, rejeitar aquilo que Ele tem para mim, não aceitar a sua salvação, a sua oferta. Tudo que Deus tem para oferecer pode ser aceito, pode ser recusado. O que Deus quer é o bem, é a vida, é a saúde, é a cura. Não é verdade, gente? Agora, o que é que Deus faz? Ele diz, bom, as opções estão diante de ti, a vida e a morte. O que eu te aconselho é, escolhe a vida. Mas Deus diz, está diante de você. É você quem vai ter que tomar essa decisão. Então, o fato de Deus querer que todos os homens, não apenas alguns, não somente os judeus, não os eleitos e predestinados, não o pessoal de uma suposta casta especial e superior, que nasceram destinados para a glória, mas quando a Bíblia diz que Deus quer que todos sejam salvos, é porque esta, pode ter certeza, é a mais verdadeira vontade do coração de Deus.
Agora, o fato de Deus estar querendo não faz com que os homens queiram também. Não faz. E por que não há salvação em massa? Porque o povo todo não é salvo? Se é uma coisa boa, se Jesus já morreu, por que não há? Porque não andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Deus, ele faz a sua parte, mas o homem tem que fazer a dele. É por isso que a Bíblia diz, Deus deseja que todos os homens sejam salvos. Mas nem todo mundo vai ser salvo, nem todo mundo tem sido salvo. Muita gente, infelizmente, vai parar no inferno. Mesmo Deus querendo que eles sejam salvos, mesmo Jesus já tendo derramado o seu sangue por eles. Porque o sangue de Jesus Cristo foi derramado não somente para a purificação dos nossos pecados, como diria João em sua primeira epístola, mas também para a propiciação pelos pecados do mundo todo. Não há nenhum sacrifício que falte ser cumprido para que a salvação das pessoas seja uma realidade. Tudo que tinha que ser feito para o povo do mundo ser salvo, já foi feito. Só não experimenta a salvação quem não quer. Não é quem Deus não quer, é quem não quer. Vocês estão me ouvindo, gente? Isso é muito claro na Bíblia. Eu sei que algumas pessoas até se assustam quando costumam ouvir pregações de pessoas que não conhecem muito a Bíblia, porque essa mensagem geral, mostrando as graças, as bênçãos, os dons de Deus de forma irrestrita para todo ser humano, é uma coisa que tem muito teólogo que não entende. Porque tem muito teólogo metido a besta que quer fazer distinção entre os que Deus escolheu salvar e os que Deus quis criar para mandar para o inferno. Vocês sabiam que tem teologia dentro da igreja, mascarada de cristianismo, que fala isso? Vocês sabiam disso? Isso é diabólico. Isso não é cristianismo. Isso é maniqueísmo, que era a religião praticada por um homem chamado Agostinho. Era um padre católico, chamado Agostinho, que praticava o maniqueísmo. Ele se converteu, mas ele não deixou as ideias maniqueístas. E ele trouxe para dentro da igreja os pensamentos diabólicos do maniqueísmo, mascarando isso como cristianismo. E de Agostinho passou para Calvino, de Calvino passou para não sei quem, que passou para não sei quem, e até hoje dentro da igreja ainda tem esse blá 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 que não vale nada, que mina a força do evangelismo, da pregação e das missões. Porque se Deus é como eles dizem que Deus é, que controla e decide quem vai ser salvo e quem não vai, para que eu vou falar de Jesus? Se é Deus quem decide, se é Deus quem determina. E o povo vai ficar dentro da igreja, orando, lendo a Bíblia, se esforçando, sem saberem que não estão na lista dos escolhidos. Aí chega no final da vida, a pessoa foi fiel, dizimista, falador de língua, fez tudo certo, se esforçou, fez por onde. Aí chega no final da vida, aí Jesus diz para ele, rapaz, eu queria ter te avisado. Sinto muito, você não pode entrar, você não está na minha lista. Que coisa sem sentido, gente. Isso é ridículo. Isso é uma afronta à nossa inteligência. Isso é um desrespeito à pessoa de Deus, à morte de Jesus Cristo naquela cruz. Vocês estão me ouvindo? Deus, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4, Deus deseja que todos os homens sejam salvos. Agora, não é porque Deus quer que as pessoas serão salvas, elas têm que querer. No último livro da Bíblia, no último capítulo da Bíblia, no versículo 17 está escrito, o Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça da água da vida. É quem quiser, não é quem Deus quiser. É quem quiser. Esse é o ponto. Se nós que somos cristãos, que temos esse interesse de evangelizar, de pregar, de falar para o povo sobre o amor de Deus, se a gente não entender isso, a gente não vai ter força nem motivação. Porque as pessoas estão morrendo sem precisarem morrer. As pessoas estão indo para o inferno sem precisarem ir. Preço pago, dívida quitada, tudo foi resolvido, mas as pessoas continuam indo pelo caminho errado. É como se fossem placas ao longo da estrada. Fim da via, por favor, retorne. Cuidado, precipício logo à frente. Por favor, freie, retorne. Mas as pessoas continuam acelerando. O aviso é dado. Mas é exatamente isso que as pessoas estão fazendo. Não pense que as pessoas insistem em não receber Jesus porque Deus as impediu de serem salvas, como dizem esse povo que passa por esses cemitérios, por esses seminários por aí afora. Às vezes cemitério e seminário é quase a mesma coisa. Né? São os maiores diabologistas de Fortaleza, né? Os PhDs em divindade.
os profissionais das Escrituras, que falam um monte de besteira que na vida prática não resolve nada. Não resolve nada. É discurso dentro da igreja, é palestra dentro da igreja, é filosofia dentro da igreja, mas não existe essa consciência prática do plano de Deus para a salvação de todo mundo. E que para essas pessoas serem salvas, nós precisamos falar. Não tem esse negócio de dizer, não faz parte dos escolhidos. É porque Deus não quis, Deus sabe o que faz, Deus dá o frio conforme o cobertor. Né? Não, irmãos. Deus deseja que todos os homens sejam salvos. Amém? Quantos Deus quer salvar? Quantos Deus quer que sejam salvos? Só os judeus? Os predestinados? Os eleitos? Sim, os calvinistas. Deus quer que todos, não é nem a maioria, Deus quer que todos sejam salvos. E o interessante é que ele diz, Deus quer que todos sejam salvos e que os salvos, está implícito aqui, tá? E que os salvos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Ora, se nós sabemos que muita gente salva não conhece nem metade da verdade da palavra de Deus, e é da vontade de Deus que todos sejam salvos e os salvos cheguem ao pleno conhecimento, se os salvos não chegam ao pleno conhecimento, por que nem todos? Porque nem todos estão se salvando. Da mesma forma que muitos salvos não se interessam em conhecer mais a verdade, muito povo do mundo não se interessa pelo evangelho da salvação. Porque do mesmo jeito que Deus deseja que eles sejam salvos, Ele quer que nós, os salvos, cresçamos no conhecimento da verdade. E quantos salvos tem ignorantes sobre a Bíblia? Vamos lá, gente, não estou falando de vocês, não. É só uma pergunta. Não tem muita gente? Tem muita gente que não conhece plenamente a verdade. Mas é a vontade de Deus, que todos sejam salvos e que todos conheçam plenamente a verdade. Agora, existem alguns mitos, né? Algumas lendas evangélicas. Promessas que, na verdade, nunca foram feitas, às vezes causam frustração em muitos crentes. Tem gente que se desvia, abandona a igreja, nega a sua fé, rejeita Jesus, porque se decepcionou com Deus. Estava na igreja orando pelo marido durante 2, 3, 5, 10 anos, o marido nunca se converteu. A pessoa ouviu dizer que se ela cresce no Senhor Jesus, ela seria salva em toda a sua casa. O marido foi deixar ela para raparigar no mundo, abandonou, foi beber, virou cachaceiro, sem vergonha. Aí ela disse, cadê essa promessa de que se eu cresce no Senhor Jesus, seria salvo eu e a minha casa? Então as pessoas estão se decepcionando por causa de promessas que não foram feitas. Não há esse negócio de dizer que se você crê, o teu parente está debaixo da promessa. Não existe isso, tá? E eu vou explicar isso para vocês aqui hoje à noite, porque isso tem sido um empecilho na cabeça de muita gente, achando que se eu salvar um membro de uma família, pronto, essa família eu já alcancei, porque está debaixo da promessa. Porque a Bíblia diz que se ela crer no Senhor Jesus, será salva ela e toda a casa dela. Ou seja, citam Atos capítulo 16, versículo 31, fora do contexto. Não observam o que está escrito lá, o que está nas entrelinhas, os textos e os versículos antes e depois do versículo 31, e ficam dizendo isso à torta e à direito. Mas nunca pararam para pensar que a Bíblia, a própria Bíblia, o Novo Testamento até, mais especificamente, contradiz essa noção de que se um crente aceitar Jesus, se uma pessoa receber Jesus, os parentes vão ser salvos. Não tem promessa de salvação para parente. Todos os parentes têm que ouvir a palavra, crer na palavra e receberem Jesus. Todos. Vocês estão me ouvindo, gente? Mas existe essa ilusão, né? Não há nenhuma pregação sobre isso. Não há nenhuma promessa, na verdade, sobre isso. Abre lá comigo, por favor, em Atos capítulo 16. Vamos dar uma olhadinha nessa passagem, né? A gente lembra bem do versículo 31, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa, mas a gente não sabe por que Paulo disse isso. E as pessoas podem perguntar, mas Natan, você está dizendo para mim que não tem promessa de que meus parentes vão se converter? Na verdade, não. Agora, se você prometer não dar um mau testemunho, pode ser que seus parentes sejam salvos. Deus não promete salvar eles, mas se você prometer não estragar tudo, você promete? A questão aqui é essa, não é se Deus promete, é se você promete. Se você promete não dar um mau testemunho, se você promete não estragar tudo, se você promete dar um testemunho digno do Evangelho, pode ser que eles sejam salvos.
Vamos ver o que é que acontece em Atos 16. Bom, presta atenção, tá, gente? Eu vou dizer os versículos que a gente vai ler. Essa passagem é aquela onde Paulo e, se eu não me engano, Paulo e Silas estão numa determinada cidade, eu acho que é Filipos, se eu não estiver enganado, é isso mesmo, gente? É Filipos? Paulo está nessa cidade e vocês sabem que lá tinha uma mulher que operava debaixo de um espírito de adivinhação. Era um demônio aquilo ali. Mas só que essa mulher, vocês sabem que tem algumas adivinhos que são meia boca, né? Mas tem umas que são muito boas. Essa mulher era uma daquelas que era muito boa. O demônio dela era forte. O bicho era certeiro. Tanto é, mas é verdade, tem demônio que sabe de muita coisa e consegue impressionar muita gente. Para vocês terem uma ideia de como esse demônio aqui era sabido, porque os demônios não são idiotas como a gente gostaria que eles fossem. Eles sabem de muito mais coisa do que a gente imagina. Lembra que quando Jesus Cristo apareceu, eles disseram: bem sei quem és, o Santo de Deus, vieste atormentar-nos antes do tempo? Sabiam que era Jesus, sabiam que tinha um tormento destinado para eles, sabiam que o tempo não era aquele. Então eles sabiam de muito mais coisa do que a gente imagina. O próprio Paulo diz que nós não podemos ignorar os seus desígnios para que ele não alcance vantagem sobre nós. Ele é articulado, ele é esperto e ele tem planos para destruir a nossa vida. Então ele não é um idiota como a gente imagina, ele é sabido, inteligente, perspicaz. Tá? Então, esse demônio nessa mulher parecia saber de muita coisa, porque Paulo e Silas estavam por lá, e o que é que a mulher falava? Estes homens vos anunciam o caminho da salvação. Só faltava o demônio dizer: oh, glória, aleluia. Ou seja, ele falava uma grande verdade, mas quem é que quer o diabo pregando a Bíblia para ti? Hein, gente? É por isso que eu não entendo por que algumas igrejas colocam Satanás para falar no microfone. Você não tem que perder tempo entrevistando o diabo. Como é o nome do teu pai, da tua mãe, de onde é que tu vem, por onde é que tu vai, o que é que tu queres. Não interessa. Satanás é mentiroso e não tem mentira melhor do que falar um pouquinho de verdade, toda vida que ele tentar iludir. A Bíblia fala que ele é capaz de se transfigurar em anjo de luz. Todo mundo entende isso? Mas, Atos 16, no versículo 16, se eu não estiver enganado, deixa eu ver, diz que aconteceu que indo nós para um lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Gente, eu não estou falando que esse demônio era sabido? Estou falando que o bicho era bom? Para dar grande lucro? Para chamar a atenção de todo mundo, para ser famosa na cidade, é porque o pessoal ficava impressionado. Mas, por favor, você que é crente, não se assuste com isso, porque é muito fácil um demônio adivinhar o futuro de quem só lhe obedece. Entendeu? Se o demônio diz para a pessoa fazer uma coisa, ela faz, então ele sabe que tudo que ele disser, ela vai fazer. É fácil adivinhar o futuro de uma pessoa que faz o que eu mando. Não, vamos lá, gente, estou pregando muito bem hoje à noite. Cadê os amém, aleluia? Vamos supor que eu estou ministrando aqui nesse púlpito, aí Satanás diz assim: Natan, desliga o microfone, beba um copo d'água, vá no banheiro, volte para o púlpito, liga o microfone. Se eu faço exatamente isso, desligo o microfone, eu vou beber água, vou no banheiro, volto para cá, ligo o microfone. Gente, se eu faço 80% das coisas que ele me manda fazer, ele sabe que eu vou cumprir os 20% restantes. É fácil adivinhar o futuro de uma pessoa que obedece àquilo que ele manda. Né? Então, o fato é que o povo estava impressionado com o que o demônio falava, com o que o demônio sabia. Eles não sabiam que era um demônio, mas nós sabemos. O fato é que dava grande lucro aos seus senhores, porque parece que o negócio estava funcionando. E uma demonstração de como parece que o demônio falava coisas certeiras é que, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo, diz o versículo 17, estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Não sei como diz aí na versão de vocês, é possível que algumas versões digam um caminho de salvação, mas o fato é que a grande verdade é que a mulher acertou em cheio. Eram servos do Deus Altíssimo que estavam falando sobre o caminho para a salvação. E essa mulher ficava dizendo isso o tempo inteiro. Eu quero lembrar que a mulher era uma referência na cidade. Para dar muito dinheiro para os senhores dela, obviamente, muita gente da cidade já tinha se consultado. Dava lucro. O negócio estava dando certo. Né? Então havia uma fama ali. Aí você imagina, chega aos pregadores e a mulher mais conhecida na cidade em relação a questões espirituais fica dizendo, esses homens servem ao Deus Altíssimo. Gente, é propaganda de graça. É ou não é?
É propaganda de graça, propaganda para o evangelho. Claro que Paulo e Silas, inicialmente, não fizeram nada. A Bíblia diz que isso se repetia por muitos dias. E isso aqui é interessante, né? Porque é provável que Paulo e Silas possam ter achado aquilo estranho. Porque eles não tinham pregado o evangelho para ela. Como é que ela sabia quem eles eram? Como é que ela sabia que eles eram pregadores? Como é que ela sabia que eles eram servos do Deus Altíssimo? Podia ser espírito de adivinhação. Mas é interessante que Paulo não tenha se precipitado, virado na primeira vez, no primeiro dia, e já mandado o demônio sair. Sabe por quê? Porque às vezes é preciso esperar uma direção de Deus. Quantos entenderam? Eu sei que estes sinais seguirão aqueles que crerem. E um dos primeiros é, em meu nome expelirão demônios. Mas não é sair expelindo demônio assim à torta e à direito, sem ter a oportunidade de pregar, evangelizar, cuidar, como a Cida falou aqui no início. Não é simplesmente sair mandando os bichos para correr, não. Vão embora, senhor demônio. Aí os demônios saem, aí você dá as costas para a pessoa que foi liberta, e essa pessoa fica lá, desprotegida, sem discipulado, não cresce espiritualmente, a casa fica vazia, varrida, ornamentada, e você pode ter certeza que quando o espírito imundo ele sai do homem, ele anda por lugares áridos procurando repouso, mas ele não encontra. Então ele diz consigo mesmo, voltarei para a minha casa de onde eu saí. E leva outros 7 espíritos piores do que ele. E voltando, entrando ali, fica o último estado da pessoa pior do que o primeiro. Então você faz muito mais mal do que bem quando você expulsa o demônio, mas não cuida da pessoa. Então é por isso que é importante cuidar das duas coisas, que é 1 Timóteo 2,4. Deus deseja que os homens sejam salvos e... Quem lembra do versículo? Cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, qual é a grande missão da igreja? É evangelizar o mundo, fazer missões? Sim, desde que seja com responsabilidade. Ou seja, eu falo do amor de Deus, eu prego a cruz de Cristo, eu falo do evangelho, mas cuido da pessoa até ela estar pronta a andar com as próprias pernas. Não posso libertar uma pessoa de um demônio e dizer, te vira! Não posso, eu tenho que cuidar. Então, isso é importante. Salvar a pessoa e dar conhecimento a ela suficiente para que ela se mantenha salva. Porque é do desejo de Deus que todos sejam salvos e não retrocedam. Porque aqueles que retrocedem para a perdição da sua própria alma, como diz lá no texto de Hebreus. Mas nós temos que ensinar as pessoas que já foram salvas a palavra para que elas fiquem firmes e perseverem e cresçam para a salvação que vai se manifestar no último dia. Amém, irmãos? Então, é interessante que Paulo não tenha expulsado o demônio no primeiro dia, na primeira vez. Me parece que Paulo estava esperando o momento certo. Ele estava esperando ali o momento de Deus, né? Aquela coisa, a direção de Deus, o momento certo. Provavelmente, Paulo deve ter tido aqui um discernimento de espíritos, que é um dos dons do Espírito Santo que estão listados lá em 1 Coríntios capítulo 12. Tem 9 dons, né? 3 dons de expressão vocal, 3 dons de revelação e 3 dons de operação poderosa. Os 3 dons de expressão vocal são línguas, interpretação e profecia. Os 3 dons de revelação são palavra de conhecimento, palavra de sabedoria e discernimento de espíritos. E os 3 dons que fazem alguma coisa de forma sobrenatural e milagrosa são os dons de curas, dom de operação de milagres e o dom da fé. Então, um dom de discernir os espíritos é a capacidade divinamente concedida de ver no mundo espiritual. Nós não estamos falando sobre discernimento espiritual. Eita, eu senti que tem a pombagira nessa irmã. Não, não é isso. Não estou falando disso. Eu estou falando sobre um dom espiritual, uma manifestação do Espírito Santo, que se manifesta como e quando ele quer, como está escrito lá em 1 Coríntios 11:12, com um fim proveitoso. Então, o Espírito Santo concede aquele dom, pode ser através de qualquer um. Ele concede aquele dom, aí o dom traz, no caso do dom de discernir os espíritos, ele traz aquela visão, a pessoa enxerga algo que com os olhos naturais ela não consegue ver, e aí ela pode se mover dentro de uma direção que Deus está dando de forma clara. Pode ser, há pregadores pentecostais que acreditam que Paulo teve paciência e esperou porque ele não tinha tido uma direção de Deus, mas que quando ele se vira para expulsar é porque ele deve ter tido uma manifestação do dom de discernir os espíritos. E faz sentido. Faz sentido. Não estamos ferindo a Bíblia chegando a esta conclusão. Porque é estranho que Paulo não tenha repreendido no primeiro dia. É estranho que Paulo não tenha feito nada no primeiro dia. Porque, diz a Bíblia, isto se repetia por muitos dias.
Eu não sei quanto é muito nos termos bíblicos, mas eu sei quanto é pouco. Porque lá em 1 Pedro está escrito que na época de Noé, poucas almas se salvaram, a saber, 8 pessoas. Pouco é 8, 7, 9. É o meu chute. Eu não sei quanto é muito, mas eu sei quanto é pouco. Mas isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, diz o versículo 18, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito. E é interessante que a Bíblia diga que ele disse para o Espírito e não para a mulher. Porque às vezes a gente confunde, né? Diz, olhe para mim, abra os olhos, olhe os meus olhos. Eu não sei de onde foi que surgiu isso, mas eu acho que é aquele povo que fica assistindo os Cavaleiros do Zodíaco. Veja nos meus olhos bolas de fogo. E o que é que tem a ver isso? Você simplesmente diz, em nome de Jesus, cala e sai. Acabou. Cala e sai. Amém. Paulo, indignado, voltou-se e disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. Só isso, gente. Só isso. Retira-te dela. Na mesma hora, saiu. Na mesma hora, ele saiu. Vendo os seus senhores que se lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades, e levando-os aos pretores, disseram, estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade. Tudo mentira, né? Tudo conversa fiada. Mas eles estavam com raiva porque perderam a esperança do lucro, como diz o texto. E eles falaram que os judeus estavam propagando costumes, no versículo 21, que nós não podemos receber nem praticar porque nós somos romanos. Levantou-se a multidão, unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com vara. Depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro, está chegando perto do nosso versículo, lembra? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. O carcereiro, que é o protagonista da história toda, né, já apareceu em cena aqui. Ordenaram ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Por que essa segurança especial? Hein, gente? Por que essa ordem assim específica? Guarde esses homens com toda a segurança. Porque havia uma impressão no ar que estes homens mexiam com um poder sobrenatural. Por quê? Porque a sobrenatural da cidade era a mulher, mas no confronto Paulo ganhou. Paulo tinha um poder maior do que o poder que atuava naquela mulher. O povo estava com medo dos poderes de Paulo e Silas. Vocês concordam comigo ou não? Eu quero que você tenha isso em mente. Todo mundo da cidade ouviu falar da fama de Paulo e Silas, porque isso aqui durou muitos dias. Até o dia que Paulo, indignado, se voltou e disse, acabou, Zé Fini, chega, fora, sai. Amém. Na mesma hora o bicho saiu. O povo ficou impressionado. E disseram, prende esses homens. Agora não prenda assim, como os homens normal, não. Prende mesmo. Por quê? Medo do poder que eles pareciam ter. Então, ordenaram ao carcereiro que os guardassem com máxima segurança. O carcereiro, recebendo tal ordem, uma ordem bem específica, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. O que é que o texto está dizendo? Porque era uma ordem especial, porque eles deveriam ser presos de uma forma segura, porque eles talvez tivessem mais poder do que os presos comuns, o carcereiro então colocou eles num lugar especial, no cárcere interior, e ainda prendeu os pés deles no tronco. Bom, mas o poder dos crentes não sai pelos pés, sai pela boca. Eles erraram o foco, né? Prenderam os pés, mas deixaram a boca aberta. Esse é o segredo do negócio, porque no versículo 25 diz que por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. Glória! Açoitados, perseguidos, caluniados, presos, com os pés no tronco, mas estavam fazendo o quê? Orando e chorando, amém? Não? Orando e murmurando. Orando e lamentando. Não? Orando e quê? Orando e... Mas lá em Tiago, capítulo 5, versículo 13, está escrito assim, está alguém sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Se eles estavam orando e cantando, é porque estavam sofrendo, mas estavam alegres.
Eles não oravam e choravam, eles oravam e cantavam. Amém, gente? Há muita coisa aqui que a gente podia dizer, mas não dá para a gente falar sobre isso porque o foco é outro. Mas eu vou só comentar que é interessante que a Bíblia diga que eles oravam e cantavam louvores a Deus. Porque hoje em dia, nessa igreja, o povo ora e canta, mas cantam mais uns para os outros do que para Deus. Né? Eu não estou falando contra cantar para o outro sobre Deus. Tem lugar para isso, mas o povo parece que só faz isso hoje em dia. Cantam uns aos outros sobre Deus, mas pouco se canta a Deus. Talvez seja por isso que está todo mundo dentro da igreja de olho aberto. Porque está cantando um para o outro. Né? Ou então, não, deixa para lá. Vamos mudar o assunto. Então, gente, oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, diz o versículo 26, sobreveio o tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. É interessante, né? Porque foi uma coisa inesperada. Eles não estavam orando por isso. Eles não estavam intercedendo pela libertação. Eles não estavam querendo ser livres. Eles não estavam pedindo para Deus intervir, soltar todo mundo. Não foi esperado. Isso foi extra. Eles estavam simplesmente louvando a Deus desinteressadamente. Mas todo mundo se soltou. Aí, no versículo 27, é interessante o que a Bíblia vai dizer agora. Diz que o carcereiro, aquele carcereiro, despertou-se do sono, provavelmente ele estava lá numa sala para os oficiais do dia, no cárcere, porque ele se desperta do sono e vendo as portas abertas do cárcere, ou seja, ele estava lá, ele estava no cárcere, ele estava na prisão, em algum lugar especial, dormindo, mas ele acorda, né, com o que acontece, ele despertou do sono, viu as portas abertas, puxou da espada e ia se suicidar, supondo que os presos tivessem fugido. Espera aí. Não foi um terremoto? Sim ou não? Não foi um terremoto que tremeu? Está escrito aí no versículo 26. Veio um terremoto bem grandão que sacudiu os alicerces, abriu-se as portas e soltou-se as cadeias de todos. Não foi um terremoto? Foi ou não foi? E por que ele quer se matar por causa de um terremoto? Ele não tem culpa. Se é uma causa natural, por que ele vai se matar com medo de uma punição das autoridades romanas? Ele não fez nada de errado. Por que ele está pensando em se matar? Porque ele acha que não foi um terremoto, ele acha que foi Paulo. Ele acha que foi Silas. As autoridades dizem, guarda esses homens, porque esses bichos são poderosos. Aí o homem vai lá, coloca eles com o pé no tronco, aí agora ele percebeu que não era para prender os pés, era para prender a boca. Aí o que ele fez? Ele disse, errei. Para a família inteira não ser punida, o que é que ele faz? Ele diz, eu vou me matar, preserva a minha família, mas realmente eu não consegui cumprir a minha tarefa. Ele achava que não tinha conseguido cumprir a ordem que tinha recebido, porque na cabeça dele era Paulo e Silas que tinha causado o terremoto, de propósito. Ele achava que era Paulo e Silas. Aí ele ia se matar, mas Paulo, diz no versículo 28, bradou em alta voz dizendo, não te faças nenhum mal, está todo mundo aqui. Então, o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente, tremendo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Por quê? Porque ele reconheceu que eram homens de Deus. Essa atitude de prostração é uma atitude de reverência, de reconhecimento. Ele diz, meu Deus do céu, vocês são homens de Deus mesmo. Ele reconhece que tem uma coisa diferente naquele povo, naqueles dois. Ele se prostra diante de Paulo e Silas, depois trouxe eles para fora e disse, senhores, o que eu devo fazer para ser salvo? Ô glória! Por que ele pergunta isso? Ele não está falando sobre salvação da punição romana, ninguém fugiu. Ele não está falando sobre ser salvo dos romanos por não ter cumprido a sua tarefa, ninguém fugiu. Ele está perguntando sobre salvação em relação a quê? Em relação à salvação eterna, a salvação espiritual. Por quê? Porque a fama de Paulo e Silas na cidade era que eles eram servos do Deus Altíssimo que anunciavam o caminho da salvação. Então eles querem saber. Ora,
o carcereiro quer saber se vocês anunciam o caminho da salvação, se vocês são servos do Deus Altíssimo e está comprovado que vocês são poderosos mesmo. Eu peço, por favor, me digam o que é que uma pessoa que não tem Deus tem que fazer para ser salva. E a resposta, simples, mal compreendida, foi: crê no Senhor Jesus e serás salvo. Precisa fazer o quê, gente? Crê no Senhor Jesus e serás salvo. Não tem que confessar pecado. Sabia disso? É uma pena que hoje em dia, em nossos evangelismos, às vezes, nós induzimos o povo que quer receber Jesus ao erro, porque a gente pensa que eles têm que confessar os seus pecados. Mas uma pessoa do mundo não pode precisar confessar pecados para ser salva. Porque se uma pessoa do mundo, para ser salva, tem que confessar os pecados, ela não vai ser salva nunca. Passa a vida toda pecando. Ela nem sabe os pecados que ela cometeu. Tudo na vida dela é um pecado só. Como é que ela precisa confessar pecado para ser salva? Coitadinho, não vai ser salva nunca. Quem é que confessa pecado? Só quem é crente. É por isso que lá em 1 João, capítulo 1, escrito para crentes, depois você observa que a epístola fala, amados, está falando com crentes. Ele diz, se nós que somos crentes confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar o pecado e purificar da injustiça. Porque o crente que nasce de novo, ele pode saber daquele dia para frente quando ele pisa na bola. Então o crente pode confessar sempre que peca. Mas se uma pessoa do mundo precisasse confessar para ser salvo, jamais seria salvo. Como é que uma pessoa do mundo é salva? A Bíblia diz, crê no Senhor Jesus e serás salvo. Como é que é salvo? Crendo. Crendo. Por isso que Jesus disse que quando o Espírito viesse, ele convenceria o mundo não é de pecados, mas do pecado. Porque não creem em mim. Esse é o único pecado que importa. Em relação à salvação, sim. Convencerá o mundo do pecado, porque não creem em mim. Porque é com o coração que se crê para a justiça e com a boca que se faz confissão para a salvação. Porque se eu crer no meu coração que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos e confessar Jesus como Senhor da minha vida, eu serei salvo. Só isso. Não tem caroço de milho, não tem que acender vela 7 vezes por semana, não tem que pagar promessa, não tem que confessar pecado. Só tem que crer no Senhor Jesus e será salvo. Agora, o que confunde o povo aqui em Atos 16, 31, é porque Paulo não disse somente crer no Senhor Jesus e serás salvo. Ele disse, serás salvo tu e tua casa. Mas o que é que o pessoal não percebe na leitura? Porque a casa, a família do carcereiro estava com ele na hora que Paulo falou isso. Todo bom evangelista evangeliza todo mundo, mesmo que ele esteja falando para uma pessoa só. Porque ele aproveita a deixa de falar para um, mas ele fala mais alto para outros ouvirem. Toda a família do carcereiro estava ali. A gente não percebe. Até aqui parece que não, mas quando você continua lendo, você vai ver que sim. Quer ver? Olha só. E, versículo seguinte, diz, e lhe pregaram a palavra de Deus, e a todos os da sua casa. Ou seja, a casa do carcereiro estava junto com ele dentro do cárcere. Eles ainda não foram para a casa do carcereiro. Daqui a pouco a Bíblia vai dizer que ele vai tirar eles do cárcere, vai levar para a casa deles, mas ainda não aconteceu. Por quê? Porque quando teve o terremoto, não só o carcereiro se levantou e foi ver o que estava acontecendo, como os parentes do carcereiro, que provavelmente moravam muito perto ali do cárcere, vieram correndo para saber o que estava acontecendo. Estava todo mundo diante de Paulo e Silas. E Paulo, como bom evangelista, disse, crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e toda a tua casa. Ou seja, toda a casa teria que crer para que toda a casa fosse salva. Não era um crendo pela casa, mas ele seria salvo por crer, assim como a casa seria salva por crer também. Veja o 32. Lhe pregaram a palavra de Deus, não somente a ele, mas a todos os da casa. No 33. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir, foi ele batizado e todos os seus. Porque só pode ser batizado, só é lícito se a pessoa crê de todo o coração. Então, não só o carcereiro creu, toda a casa também creu. No 34 diz, então, depois que fizeram aquele mini culto ali dentro da prisão, levou eles para casa. Estava todo mundo dentro do cárcere ainda. Ninguém estava na casa. Eles estavam no cárcere. Paulo aproveitou a deixa que todo mundo chegou assustado com o terremoto e já foi pregando o evangelho. Ô homem bom, né? Ô caba bom. Evangelista de mão cheia. Não deixa passar uma oportunidade. Então,
todo mundo entrou. Aí Paulo disse, e agora que eu vou pregar o evangelho? Estão prontos? Ele prega para o carcereiro, ele prega para os da casa do carcereiro, porque estava todo mundo ali, impressionado, assustado. Gente, você não precisa fazer muita coisa, quando Deus já fez a maior parte. Veio o terremoto, todo mundo estava solto, a fama dele já tinha se espalhado, a propaganda já tinha feito. Eram servos do Deus Altíssimo que anunciavam o caminho da salvação. Só faltava o quê? Fazer o apelo e pegar os dízimos e as ofertas. Só faltava isso. E fechar o culto e despedir o povo para casa. Estava todo mundo pronto para ser salvo. Mas veja que tem um processo. Tem que haver uma pregação, a pessoa tem que ouvir essa palavra, ela tem que crer no que foi pregado, ela tem que confessar Jesus como Senhor, e aí ela pode ser batizada. Amém, gente? Amém. E veja que lá no versículo 34, continuando a leitura, diz que levando-os para a sua própria casa, lhes pôs à mesa com todos os seus, manifestava grande alegria por terem, no plural, veja que não é por ter crido, falando única e exclusivamente do carcereiro, mas por terem ele e a família. Ele não creu pela família. Ele e a família, todos crerão em Deus. Quantos estão percebendo isso? O que é que a gente aprende? Paulo pregou para todos, todos creram, todos foram batizados, todos estavam alegres. Então, esse texto não está falando de que há uma promessa de que se alguém crê, toda a família vai ser salva. O texto está simplesmente falando que quando se crê, é salvo. E Paulo pregou para ele e para os que estavam lá, que por acaso eram seus parentes, seus familiares, a sua casa. Paulo pregou para todo mundo creu, todo mundo foi batizado, todo mundo estava alegre. Amém, gente? É por isso que não podemos esquecer a grande regra da salvação. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Isso está escrito lá em Romanos capítulo 10, versículo 13. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Agora tem um detalhe. Como invocarão aquele em quem não creram? Como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Porque a fé vem. A fé vem. A fé é o quê, gente? A fé é o quê? Ela o quê? Ela o quê? Ela vem. A pessoa vai dizer, mas eu não tenho fé. Não importa, a fé vem pela pregação da palavra de Cristo. Então, qual é a responsabilidade que nós temos? Nós temos a grande responsabilidade de produzir fé no coração do ímpio para que ele seja salvo. Porque nós somos aqueles que pregamos. Por isso a Bíblia diz, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Nós somos os pregadores. Nós falamos da palavra. Nós somos os responsáveis por trazer a fé para o coração da pessoa que precisa ser salva. É por isso que se não tiver quem pregue, não vai ter quem creia. Mas se a gente pregar, pode ser que eles creiam. Eu me lembro que havia um homem chamado Cornélio, que era temente a Deus, dava esmola aos pobres. A Bíblia fala que Deus tinha simpatia pelo camarada. O anjo apareceu a ele e disse, as tuas esmolas subiram à presença de Deus. Aí ele diz para Cornélio, manda, porém, chamar um homem chamado Simão, por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras mediante as quais serás salvo, tu e toda a tua casa. Isso está em Atos capítulo 11, versículo 14. Palavras mediante as quais serás salvo, tu e toda a tua casa. Ou seja, palavras para ele, palavras para a casa dele. Então Cornélio, ele era conhecido. Gente, pode ter certeza que quando um homem é piedoso, religioso, temente a Deus, ele influencia as pessoas que convivem com ele. É ou não é, Cida? A pessoa que tem comunhão com Deus, ela é uma influência. Ela, eu não vou dizer contamina, porque contaminar é uma coisa ruim, né? Mas ela contagia. Ela contagia. Passa, sabe? Tem gente que nem sabe por quê. Rapaz, eu gosto tanto de ficar perto de fulano de tal. Eu gosto tanto de conversar com fulano de tal. Rapaz, quando eu te vejo, eu sinto uma coisa aqui por dentro. Eu tenho uma alegria. É tão bom conversar com você. Por quê? Porque o crente, o temente, o religioso, ele contagia os outros. Certeza que Cornélio era uma referência para toda a sua casa. Certeza. Por quê? Porque quando ele ouviu isso do anjo, ele mandou chamar Simão Pedro. Mas quando Simão Pedro chegou, a Bíblia diz que já tinha uma turma reunida com Cornélio esperando Pedro para pregar. Ou seja, Cornélio sozinho, fez a conferência evangelística.
Reuniu tudo, colocou todo mundo, estava lá todo mundo na casa, pronto para ouvir Pedro pregar. Pedro só foi fazer a parte dele. Mal Pedro começou a falar. A Bíblia diz que ele estava na introdução do seu esboço de 5 tópicos. Ele estava na introdução, começou a falar. Mal abriu a boca, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E o povo estava tão sedento que já começou, falando em línguas. Pedro ficou perdido. Ele disse, o que é que eu vim fazer aqui? Porque faltava o pontapé inicial da pregação. Porque a fé vem pelas palavras de Cristo. Pedro foi fazer a sua parte, mas é interessante que Cornélio tinha dito no versículo 33 de Atos capítulo 10. Portanto, sem demora mandei chamar-te e fizeste bem em vir. Agora, pois, estamos todos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir. Nós estamos prontos para ouvir tudo o que te foi ordenado da parte do Senhor. Essa é a diferença da multidão de Cornélio, da multidão que Cornélio reuniu, porque ele fez com que o povo, pela sua influência, e nem era salvo ainda, mas ele fez com que o povo estivesse pronto para ouvir. Se todo mundo ouve, todo mundo crê, todo mundo é salvo. Porque crê no Senhor Jesus e serás salvo. Tu e todo mundo que fizer a mesma coisa. A casa, os parentes, os vizinhos, não importa. Amém, gente? Amém. O que é que isso mostra? Isso mostra que, primeiro, não existe esse negócio de promessa para salvação. Nós podemos fazer a nossa parte. Se nós prometermos que não vamos estragar tudo, se nós prometermos que vamos dar um bom testemunho, pode ser que a gente ganhe os nossos parentes, porque pode acontecer que depois que a gente vira crente, os inimigos da nossa vida sejam os da nossa própria casa. Sogra, nora, pai, mãe, sei lá. Pode acontecer. Não é uma profecia, tá? Tem gente que diz assim, Natan, me converti e lá em casa todo mundo gostou, ninguém ficou meu inimigo. Será que eu não sou crente de verdade? Será que eu sou falso? Não, Jesus não disse que o crente de verdade tem que ficar inimigo do pai e inimigo da mãe. Ele está falando de possibilidades. Pode acontecer. Mas, através do convívio, do testemunho, da pregação, a gente ganha os nossos parentes. Só que cada caso é um caso, cada situação é uma situação. Às vezes o povo está pronto e preparado para ouvir uma pregação do Evangelho. Outras vezes eles não querem ouvir o que você tem para dizer, mas vão prestar bastante atenção na vida que você vive. O importante é ganhar com a mensagem, seja ela com palavras, seja ela com as obras. A mensagem vai ser transferida. A mensagem do Evangelho vai ser transferida. Né? Aí o pessoal vai dizer assim, Natan, mas eu não devo orar pela salvação dos meus parentes, dos meus conhecidos, do pessoal da minha casa? Sim. Mas não pense que é a sua oração que vai fazer o povo ser salvo. A nossa oração tem um papel, ela influencia, ela favorece, cria oportunidades. A gente pode fazer com as nossas orações com que crentes se aproximem dele no colégio, no trabalho, com pessoas da sua convivência. Mas a Bíblia fala em 1 Coríntios 1:21 que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu, por sua própria sabedoria. E por isso, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação, não é pela loucura da oração. Aprove a Deus salvar o mundo pela loucura de quê? Da pregação. Então, a gente vai ter que pregar. De uma forma ou de outra, a gente vai ter que pregar. E como é que a gente ora pelo povo que não é crente? Pelos conhecidos, pelos parentes, pelo povo de Mira. Como é que a gente faz? A capital do mundo, olha. Aí, como é que a gente faz? Mateus 9, 37 e 38 diz. Jesus se dirigiu aos discípulos e disse, a seara, na verdade, é muito grande, mas os trabalhadores são poucos. E o que foi que ele disse? Ele disse, orem, pois, ao Senhor da seara, para que ele mande trabalhadores para a sua seara. Está aqui uma oração que a gente pode fazer. Uma oração que é bíblica, que não tem contraindicação, nem efeitos colaterais. Né? Baseada na Bíblia, na palavra de Deus, a gente pode pedir que o Pai envie obreiros para o povo que não tem. E claro que entre esses que estão orando, alguns mais devotos vão dizer, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Né? Sim ou não, gente? Parece que vocês ficaram meio com medo agora. Mas nós somos um testemunho vivo, onde quer que estejamos, por onde quer que passemos, qualquer oportunidade que a gente tiver. Gente, a gente tem que pregar.
atiçar o coração, deixar o povo curioso, dar uma pista. Não precisa entregar tudo. Use a estratégia que Deus colocou no seu coração, mas não desperdice uma oportunidade. Às vezes, aquele motorista do Uber só vai ter a chance de ter a pista do evangelho através de você. Aquela dica que você vai dar, aquela curiosidade que você vai deixar dentro da cabeça dele, aquela palavra, aquela frase, aquele versículo, aquele texto, aquele site. Então, não desperdice as oportunidades, tá bom? Porque somos nós que pregamos a palavra para aqueles que não creem. Todo mundo entendeu isso? Então, gente, eu vou encerrar por aqui, porque a gente já passou aqui 50 minutos falando. Tem muita coisa boa para a gente compartilhar, mas amanhã tem mais. Não é? Então, muito obrigado pelo carinho. Deus abençoe vocês. Beijo no coração e até a próxima. Amém. Glória a Deus.